Famoso em todo o mundo. Nosso campo e toda essa natureza são um orgulho nacional, e ela está bem aqui à nossa porta. Parece um lugar eterno e pacífico, mas na verdade, é uma das paisagens que mais sofrem mudanças, e também é lar de um dos nossos rinocerontes selvagens mais queridos. As corujas das torres são assassinas silenciosas. Elas normalmente caçam à noite. Mas esta coruja ainda não voltou para casa, na expectativa pela última presa. Ela precisa comer pelo menos 4 vezes antes de ir dormir. E então está sobrevoando à procura de ratos, musarañas ou camundongos. Mas eles se escondem no meio da grama alta. E tem cada vez menos desses animais do que costumava ter. Ela fica caçando pelas bordas dos campos, onde o fazendeiro deixou a grama um pouco mais alta. Fica na escuta por qualquer som de movimento. A coruja das torres tem a melhor audição de qualquer animal. É capaz de detectar até o batimento cardíaco de um camundongo. E seu voo é completamente silencioso. Com asas de 1 metro de envergadura e penas tão macias e leves que absorvem qualquer ruído. As probabilidades estão a favor dessa predadora, mas a maioria das caçadas não dá certo. Apenas 1 em cada 10 é bem-sucedida. O tempo para ela está se esgotando nesta manhã, e ela não é a única em busca de alimento. Um possível ladrão está observando cada movimento dela. E quando a nossa coruja finalmente ataca, o falcão aproveita o momento. Em um encontro muito raro de se ver, 2 icônicos predadores lutam por comida. E apenas um desses caçadores vai se alimentar esta manhã. O falcão é rápido e ágil, com menos da metade do peso da coruja das torres. Com suas garras de 5 centímetros, ele parece determinado a roubar o rato do campo. Uma luta no chão é muito perigosa para a coruja. A maioria das corujas desiste da refeição, em vez de arriscar se ferir. Então o ladrão venceu. Com cada vez menos capim alto para caçar e mais competição, a vida está difícil para uma coruja das torres. Mas existem alguns animais que prosperam no nosso campo em constante mudança. As raposas são incrivelmente adaptáveis. Elas podem viver praticamente em qualquer lugar. Estes filhotes de 5 semanas estão crescendo em um canto isolado de Dorset. Eles pesam menos de 1 quilo e ainda dependem da mãe. Mas ela nunca fica muito longe. Em apenas 3 semanas, eles terão que caçar por conta própria. A curiosidade brincalhona deles desenvolve habilidades vitais. E os tropeços ocasionais também fazem parte do aprendizado. A mãe os observa, enquanto o pai está caçando.
Qualquer coisa, desde pequenos mamíferos a minhocas, insetos e até frutas. Quando se trata de comida, as raposas não são nada exigentes. E é por isso que elas são um dos animais mais bem-sucedidos vivendo em toda a Grã-Bretanha. Mas tem o outro lado desta história. Porque à noite, nossas raposas fofinhas têm um lado sombrio e que deixa todo mundo apavorado. O campo e o interior da Grã-Bretanha são repletos de criaturas familiares, mesmo que muitas vezes só tenhamos um vislumbre delas. Poucas pessoas já tiveram a chance de ver o que elas fazem depois que anoitece. Até agora. Usando câmeras altamente especializadas e sensíveis ao calor, elas nos permitem um raro vislumbre deste mundo noturno, mágico e às vezes, bem sinistro. O gamo, uma das 6 espécies de cervos da Grã-Bretanha, é naturalmente cauteloso. Eles estão sempre alerta durante toda a noite, tirando só uns cochilos. E alguma coisa os assustou. Uma raposa. Mas ela não representa uma ameaça para eles. A raposa está de olho em um animal bem menor. Protegidos pela escuridão da noite, pequenos camundongos da floresta saem para se alimentar. Eles têm um apetite voraz, comendo quase que constantemente. Este aqui está cavando, em busca de sementes e frutas silvestres. Ele é bem ágil, e precisa mesmo ser. Porque esse ratinho é um dos alimentos favoritos de muitos predadores. Pouquíssimos ratos do campo sobrevivem de um verão para o outro. E uma raposa consegue ouvir um rato chiar a mais de 100 metros de distância. E ela está se aproximando. O rato fica paralisado. Até porque correr agora seria fatal. A raposa está cavando em busca de comida, a poucos saltos de distância do rato. Mas dessa vez, a raposa não consegue pegá-lo. O ratinho vai precisar ficar atento se quiser sobreviver à noite. Como podemos ver nas filmagens, o lado mais selvagem do campo está vivo dia e noite. E os animais encontraram uma forma de conviver entre nós, apesar de todas as mudanças que o homem continua fazendo. Hoje, 3/4 do nosso campo são compostos por terras agrícolas. Desde fazendas de ovelhas nas terras altas do norte e oeste, até as pastagens baixas do sul, e as áreas cercadas por sebes, são uma parte importante dessa paisagem. Elas delimitam fronteiras desde os tempos romanos e são um dos nossos refúgios mais importantes para a vida selvagem. Existem mais de 450 mil quilômetros de sebes por toda a Grã-Bretanha, o suficiente para dar a volta na Terra 11 vezes.
E a primavera traz um espetáculo à parte. As flores de espinheiro decoram as bordas dos campos, atraindo uma rica variedade de insetos. As abelhas, por exemplo, dependem das flores para extrair o néctar. Com mais de 250 espécies, todas elas são polinizadoras fundamentais, tanto para as safras quanto para as flores silvestres. O néctar atrai todo tipo de inseto, como as moscas das flores e muitas borboletas. Uma delas é a deslumbrante borboleta rubi, a única borboleta verde da Grã-Bretanha. E ao longo do ano, as flores de espinheiro conseguem alimentar mais de 150 tipos diferentes de insetos. Sem falar de toda a diversidade de alimentos para os pássaros da Grã-Bretanha. As sebes são corredores vitais entre a floresta e o campo. E muitas vezes, elas são o único refúgio na paisagem agrícola. E palco de uma sinfonia. No verão, o campo britânico ganha vida, todo dourado e resplandecente. Alguns cervos, como o gamo, encontram alimento e abrigo nas plantações, mas se esconder não é bem o seu forte. Os chifres grandes e característicos sempre os denunciam. Milhares de gamos encontraram uma maneira de viver entre nós, mesmo durante a temporada de colheita. E eles são uma das maiores espécies, que fizeram morada nas cerca de 200 mil fazendas da Grã-Bretanha. Sem predadores naturais e quase nada perturbando a paz, exceto por uma colheitadeira de vez em quando. Originários do Mediterrâneo, os gamos estão aqui há mais de 1000 anos. Mas é só uma das 6 espécies de cervos da Grã-Bretanha. Na fronteira do país de Gales, em Herefordshire, a família de Jack Pantel cultiva essas terras há mais de 100 anos. Ele vem de uma longa linhagem de agricultores e, assim como muitos que trabalham no campo, o Jack tem uma conexão especial com a natureza. Ele se vê como um guardião do campo e da vida selvagem que habita aqui. E ele considera sua fazenda como parte do território dos animais. Então faz o melhor para cuidar dela pensando na vida selvagem. A hora da colheita é a chance de conferir como andam os animais por aqui. E enquanto ele está trabalhando no campo, um dos predadores mais impressionantes da Grã-Bretanha faz sua aparição. Ele parece em busca de uma oportunidade. O gavião tem uma visão poderosa, capaz de avistar um coelho a mais de 1 quilômetro de distância. A caça e os pesticidas já ameaçaram sua existência. Mas hoje cerca de 300 mil gaviões vivem por aqui na Grã-Bretanha. Coelhos, camundongos e outros filhotes se escondem nas plantações. Mas assim que elas são cortadas, eles ficam expostos. É uma época de fartura para essas aves de rapina altamente adaptáveis.
Mas essa fartura toda não vai durar por muito tempo. As presas dos gaviões logo procurarão abrigo. O Jack deixa áreas intocáveis nas bordas dos campos, criando espaço para a vida selvagem, inclusive insetos para essas andorinhas se alimentarem, após a migração delas de 9.600 quilômetros, vindas da África do Sul. Todo mês de abril, elas voltam para a fazenda e se instalam nas antigas construções. Afinal, estes 3 filhotinhos precisam se alimentar até 400 vezes por dia, praticamente a cada 2 minutos. E as andorinhas dependem da abundância de insetos ao longo do campo. Mas as andorinhas não são os únicos animais aproveitando os telhados espalhados pelo campo. Nossas fazendas oferecem um refúgio acolhedor para os únicos mamíferos voadores do mundo: os morcegos. Muitos morcegos usam as cavidades das árvores como abrigo durante o dia e depois saem à noite para o banquete de insetos do campo. Mas à medida que nossas árvores dão lugar aos campos agrícolas, eles dependem cada vez mais das construções. Esta fazenda em Hampshire tem alguns hóspedes no sótão, e o Ian e o Nick estão se preparando para uma noite de observação da vida selvagem, usando alta tecnologia. Os morcegos caçam suas presas através de ecos e ondas sonoras, mas numa frequência que não conseguimos ouvir. Mas o detector de morcegos do Nick capta esses ruídos e identifica exatamente quais espécies estão vivendo aqui. Os que estão morando neste telhado são os morcegos de orelhas longas, uma das mais encantadoras das nossas 18 espécies. Suas orelhas mais compridas, quase tão longas quanto o próprio corpo, permitem que ouçam uma mariposa voando. Quando estão descansando, eles enrolam as orelhas para trás, igual chifres de carneiro. E a maioria de nós só consegue ver um morcego por alguns segundos, quando eles passam voando ao anoitecer. Mas a câmera termal do Ian mostra exatamente o que está acontecendo. Ela revela a agilidade impressionante dos morcegos. E a importância de locais como este, no coração das nossas fazendas. Com a ajuda da tecnologia, agora sabemos que mais da metade das nossas espécies de morcegos utiliza nossas construções, mostrando que essas casas feitas pelo homem são vitais neste ambiente em constante transformação. E para o animal terrestre mais rápido da Grã-Bretanha, a vasta extensão verde de Norfolk é o parque de diversão perfeito. As lebres europeias estão bem adaptadas nesse campo aberto. Elas possuem uma audição excelente, um olfato aguçado e uma visão panorâmica. Em um dia quente de primavera, a lebre pode ficar vulnerável a esse calor. Elas são normalmente noturnas, mas esses brotinhos frescos estão irresistíveis. As lebres são encontradas em quase todas as nossas áreas agrícolas abertas, por toda a Grã-Bretanha. Tiraram o máximo proveito deste terreno criado pelo homem, desde que chegaram junto com os romanos há quase 2000 anos. E elas são maiores e quase o dobro do peso de seus primos coelhos, e com orelhas mais longas também. Suas poderosas patas traseiras atingem a velocidade de até 72 km por hora, rápidas o suficiente para completar 100 metros em apenas 5 segundos. E isso é quase 2 vezes mais rápido que o Usain Bolt. Mas tem um tipo diferente de competição acontecendo aqui. Na primavera, as lebres têm apenas uma coisa em mente:
Um macho sente o cheiro de uma fêmea e que pode estar pronta para acasalar. Ele faz uma investida e é rapidamente rejeitado. Ela é exigente, então só o macho mais apto serve. Ela faz ele correr atrás dela. E toda essa corrida vai servir para testar a força e a resistência do macho. E é mesmo um verdadeiro teste neste calor. Mas o Lebracho se mostrou persistente. E o tempo dele está se esgotando. Porque com o aumento da temperatura, em breve eles terão que voltar para a sombra e descansar um pouco. Mas ele ainda tenta uma última vez conquistar a fêmea. Mas ela manda uma mensagem clara para ele. Os machos usam um spray para se exibirem, mas vindo de uma fêmea, é um sinal definitivo de rejeição. O macho está derrotado. Foi uma manhã longa para todos. Nosso campo britânico sofreu mais mudanças nos últimos 100 anos do que nos últimos 2000 anos. Na velocidade que as mudanças acontecem, coloca muito da nossa vida selvagem à prova. As lebres e seus primos coelhos tiveram 2 milênios para se adaptarem às terras agrícolas. Mas tem um visitante mais recente e que logo se acomodou em nossa paisagem artificial. Um predador que espreita os campos de Yorkshire Dales, fazendo das nossas terras agrícolas sua área de caça. Mas os coelhos locais não precisam se preocupar, pois esse caçador é bem menor do que eles. As corujinhas têm o tamanho de um passarinho e o peso de uma bola de tênis. Ao contrário de outras corujas, elas costumam caçar durante o dia e se alimentam de insetos e outras criaturas rastejantes. Há 100 anos, alguns proprietários de terras trouxeram a espécie da Itália para a Grã-Bretanha para comer as pragas de jardim. Elas se adaptaram bem e se espalharam com facilidade. E com esse tamanho compacto, elas conseguem usar os buracos em árvores para criar sua família. Mas a vida em um ninho de coruja não é nada fácil e aconchegante. Pode ser brutal, pois os filhotes de coruja têm um lado sombrio. A mãe põe até 4 ovos, e os filhotes nascem um mês depois de serem chocados. Macho e fêmea trabalham em turnos para trazer suprimento constante, como minhocas, insetos e pequenos roedores. Os filhotes competem por cada refeição e apenas os mais fortes sobrevivem. Quando um filhote começa a ficar para trás, ele acaba morrendo. Agora os outros 3 têm uma chance melhor. Mas a luta ainda não acabou. Apesar de todo o esforço dos pais, muitas vezes só 1 ou 2 filhotes sobrevivem. Apenas uma em cada 3 corujinhas chega ao seu primeiro aniversário. Neste ninho, tem só uma sobrevivente. Ela dá seus primeiros passos para fora de casa.
ficar balançando a cabeça é um sinal de ansiedade. Mas a mãe está logo ali, com um olhar atento na sua cria. Com penas ainda muito macias, o filhote não está pronto para voar. Mas apenas uma semana depois, com sua plumagem totalmente desenvolvida, o filhote chega ao momento crítico de sua vida. Ele fez seu primeiro voo para pousar no puleiro favorito da mãe, enquanto ela observa de perto. A pequena coruja fez do nosso campo seu lar, e sem nem precisar competir com outras corujas nativas. Nos 100 anos em que estão aqui, elas se adaptaram ao campo que vemos hoje. Mas se você quiser conhecer como a Grã-Bretanha parecia quando as corujas chegaram aqui, então temos que visitar um lugar muito especial em Yorkshire. A 48 quilômetros de York, existe um lugar onde os agricultores voltaram no tempo. Um lugar onde eles não dirigem tratores, mas cavalgam em seu rebanho. A fazenda Rosewood no vale inferior de Derwent é um lugar especial para a vida selvagem, graças à pecuarista e pioneira Natalie Rose. Ela adotou métodos de pastagem usados no passado e trabalha a terra de acordo com tradições antigas. O gado nunca fica muito tempo em um único campo, e sempre mantendo seu rebanho de 140 cabeças de gado em movimento. O rebanho nunca pasta na mesma área por mais de um dia no ano. Esse método imita os animais pastando em Serengeti, os bisontes na América, com os rebanhos sempre se movendo. Assim o tempo de crescimento é mais longo, permitindo que as flores prosperem. E é incrível como as flores silvestres florescem em abundância por aqui. Rosewood abriga uma enorme quantidade de pássaros quero-quero, ameaçados de extinção e que no passado eram abundantes nas fazendas britânicas. E também existem espécies raras de flores silvestres prosperando por aqui. Os jardins silvestres ricos em flores são como uma mini-selva, com até 40 diferentes insetos a cada metro quadrado. E esta imensidão de pasto é também o lar de um dos maiores sucessos de Rosewood. A fazenda é considerada a capital europeia da coruja das torres. Eles têm mais de 60 ninhos espalhados pela fazenda, especialmente para elas. Em outros lugares, a coruja das torres enfrenta mais dificuldades. Mas aqui, toda essa pastagem significa muitos ratos, um verdadeiro banquete para essas caçadoras silenciosas. E claro, um lugar para criar uma família. Fazendas como a Rosewood estão fazendo sucesso, tanto na agricultura, quanto na proteção da vida selvagem. E a proteção da vida selvagem pode vir de onde menos esperamos. A 400 quilômetros ao sul, Salisbury Plain em Wiltshire está intocada pela agricultura intensiva há mais de 100 anos. Protegida pelo exército como campo de treinamento, as pastagens agora abrigam uma exótica e histórica relíquia.
A abetarda grande já fez parte da nossa paisagem, mas foram caçadas até a extinção há quase 200 anos. Mas atualmente, uma pequena população, reintroduzida da Rússia, está fazendo de Salisbury Plain seu lar novamente. Maiores do que o Peru, e com 1 metro de altura, são as aves voadoras mais pesadas da Grã-Bretanha. Elas se alimentam da abundância de sementes e insetos nessas planícies protegidas. Na primavera, os machos se preparam para acasalar. Eles desenvolvem bigodes longos e brancos, e suas penas ficam com cores mais vivas. Uma faixa dourada aparece no peito dessas aves, e com o tempo, vai ficando cada vez mais larga e luxuosa. Com toda essa elegância, chegou a hora de se exibir. Mas o clube desses cavalheiros tem uma hierarquia rígida. Este macho adulto é o líder, mas todas as manhãs ele precisa defender seu título contra todos os competidores, executando uma dança exuberante. E estar no topo dá a ele a melhor chance de acasalar com as fêmeas. Então ele ergue sua cauda, abaixa as asas e começa a exibir suas penas. Expondo também uma gola de penas brancas. Depois, ele incha a garganta, revelando suas plumas sob o bico. Um espetáculo chamativo de dominância. Mas hoje ele tem um adversário. Este macho jovem está de olho na coroa. Eles começam circulando um em volta do outro. É o sinal para uma disputa coreográfica. O jovem rival lança alguns dos seus melhores movimentos. Mas não é o suficiente. Uma bicada mostra para ele qual é o seu lugar. E o macho mais novo e desanimado guarda suas penas. Por enquanto, seu rival mais velho ainda é o manda-chuva. Com um número crescente de casais reprodutores, as abetardas estão prosperando na planície de Salisbury. São espaços protegidos como este aqui, que nos permitem apreciar algumas das espécies mais excêntricas da vida selvagem britânica. E existem muitos habitats que nunca teriam existido se não tivessem sido cultivados pela agricultura. Um desses habitats mais preciosos são as charnecas. Elas estão espalhadas pelas minas da Inglaterra. Elas não parecem nem um pouco que já foram cultivadas, mas foram e de forma bastante agressiva. Este tipo de solo é o resultado de uma agricultura antiga e intensa. Os primeiros agricultores trabalharam essa terra até que o solo se esgotasse. Plantas e flores silvestres, como urze e tojo, tomaram conta, criando um habitat novo e especial. Arbustos baixos oferecem alimento e abrigo, por isso essas charnecas estão repletas de vida. É o lar de 5.000 espécies de invertebrados. Borboletas se proliferam, como esta azul prateada. Os machos, eles têm umas manchas metálicas na parte de baixo de suas asas. E mais da metade das espécies de libélulas da Grã-Bretanha são encontradas bem aqui. 30% das nossas aranhas também. É também o reino de um dos insetos mais criativos da Grã-Bretanha. Além de um réptil exótico, contribuindo para um espetáculo natural extraordinário.
As charnecas das terras baixas do sul da Grã-Bretanha são um verdadeiro lar da vida selvagem. Cheia de arbustos espinhosos, a terra pode não parecer um lugar acolhedor, mas é o palco de um dos programas de construção mais notáveis da Grã-Bretanha. Esta aí é uma vespa oleira fêmea. Mas ela não é uma vespa comum, daquelas que estraga seu piquenique. A pista está no seu nome. Ela é uma ceramista, uma das espécies mais raras, entre as 9.000 espécies de vespas da Grã-Bretanha. Ela está limpando um caule para começar a construir. E conseguir filmar o início desse processo é realmente muito raro. Agora, como todo bom ceramista, a vespa precisa de uma boa argila. Das poças d'água, ela carrega um gole para a terra e vai moldando uma bolinha de lama. E de volta ao local escolhido, ela começa a esculpir. Trabalhando incansavelmente sob o calor do dia, ela traz cada vez mais argila para adicionar à estrutura. Uma ceramista habilidosa e perfeccionista, ela molda cuidadosamente a argila usando todas as partes do corpo, suas mandíbulas, patas e até suas antenas. Com a base finalizada, sua estrutura pode finalmente ganhar forma. Ela começa a moldar uma tigelinha, que gradualmente vai virando uma esfera. Levou muitas horas e mais de 20 viagens, até que seu pote bem elegante esteja completo. Depois deixa secando no sol. Logo, logo, seu ninho estará pronto. Ela retorna mais tarde para depositar um único ovo em seu casulo, suspenso por um fio de seda. Mas o árduo trabalho dela está só começando. Seu ovo precisa de um estoque de alimento pronto para quando nascer. Então, ela sai à caça. Traz lagartas que foram paralisadas pela ferroada. Ela começa com 7 lagartas bem pequenas, mas parece não ser o suficiente. Elas ficam cada vez maiores. A vespa precisa garantir que sua larva tenha bastante comida quando nascer. Até 38 lagartas podem ser colocadas em um único potinho. E para encaixá-las, é preciso um esforço tremendo. Finalmente, ela fecha seu pote, com seu dever materno cumprido para este ovo. Acha que é hora de descansar? Nada disso. Foi direto para o próximo pote. Ela pode construir até 25 potes em sua vida curta de apenas 3 meses. Pode parecer muito esforço, mas uma vespa precisa de boa proteção. Porque nossas charnecas são um reino de predadores exóticos. Os répteis, por exemplo. Temos 3 espécies de cobras, incluindo a rara cobra lisa austríaca. E temos lagartos também, como o lindo e ameaçado lagarto da areia. Eles são bem difíceis de serem vistos, a não ser que você conheça os truques da vida selvagem dessa espécie.
Deixo minhas mãos assim, atrás das costas. Chamo de caminhada do Príncipe Charles, porque eu estou segurando a minha mão para não ficar apontando e dizendo, olha lá. Ao movimentar as mãos, você assusta os lagartos e eles desaparecem. Peter Hill foi apelidado de Mago dos Lagartos. Há anos trabalhando para proteger essa espécie rara de réptil. Sua habilidade de lidar com os lagartos também foi aprimorada ao longo dos anos. O lagarto da areia se aquece no sol da manhã para elevar sua temperatura corporal. Essa charneca de solo irregular cria várias pequenas armadilhas solares. As fêmeas têm a cor marrom. Já os machos, durante a época de reprodução na primavera, eles exibem uma pele colorida e vibrante para atrair uma parceira. É um período intenso e cheio de atividade. E ainda ter a chance de observar esse dragão em miniatura, e que a maioria das pessoas nem sabe que existe, é simplesmente uma experiência maravilhosa. Os números caíram devido à perda e fragmentação das nossas charnecas. E o Peter faz parte de um esforço grandioso de devolver esses lagartos magníficos por todos os 4 municípios do sul. Os lagartos de areia têm um design único nas costas, que serve como uma impressão digital. Registrar esse padrão permite que o Peter rastreie cada um deles. Se você fosse um lagarto da areia, seria a presa de praticamente todos os animais na charneca. Então a camuflagem é vital. O design da pele dos lagartos permite que eles se misturem perfeitamente com o ambiente das charnecas. Mas o Peter tem um talento incrível para encontrá-los. As pessoas não costumam ver eles porque elas estão sempre olhando para cima observando os pássaros. Você precisa olhar para baixo nessas beiradas, nesses tufos de musgo que ficam na parte de baixo. Para não assustar eles, você tem que andar devagar e com cuidado para não projetar a sombra neles. Esse é um lagarto macho, aproveitando o sol. Um lagarto de areia é uma das mais belas criaturas e uma exótica relíquia da antiga Grã-Bretanha. Onde quer que vamos no nosso campo, nunca estamos longe demais de uma conexão com o passado marcante da Grã-Bretanha. Uma paisagem deslumbrante, com uma diversidade incrível de vida selvagem. Lar do que é familiar e do surpreendente. Repleto de vida e atividade, seja de noite ou durante a luz do dia. Uma beleza natural surpreendentemente dinâmica, um ambiente em constante mudança, mas acima de tudo, um mundo maravilhoso que está ao nosso alcance e acessível a todos nós. Essa é a verdadeira glória das paisagens da Grã-Bretanha.